Olá, seja muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Eu quero falar com você hoje sobre mais um tema que fala a respeito da nossa vida espiritual. Em Mateus capítulo 5, verso 29, nós temos ali um texto que Jesus ele disse, e é um texto que até causa um certo impacto, porque ali Jesus está dizendo que se o nosso olho nos escandaliza, nós devemos arrancar o nosso olho fora e é melhor entrarmos no céu sem um olho do que sermos lançados com todo o nosso corpo para o inferno. Na sequência, Jesus fala sobre a mão e Jesus fala que da mesma forma é melhor cortar a mão fora e entrar no céu faltando uma mão do que ser lançado no inferno com o corpo inteiro. Agora, o que Jesus está querendo dizer com isso? E por que isso é importante quando a gente fala sobre saúde espiritual, sobre termos uma vida espiritual saudável? Eu diria que nós vivemos tempos, vivemos dias onde à nossa volta nós temos encontrado com muita facilidade muitas coisas que prejudicam a nossa vida espiritual. Muitas pessoas estão vivendo uma vida espiritual muito abaixo, muito distante daquilo que poderiam estar vivendo. E talvez o grande problema seja exatamente a falta de entendimento sobre o que Jesus quis dizer com esse texto. Eu já quero tranquilizar você e dizer que não, Jesus não está aqui ensinando você a se cortar ou a tirar partes do seu corpo, arrancar partes do seu corpo. Não é sobre isso que Jesus está falando, então você não precisa chegar a esse extremo. Agora, o que Jesus quis dizer? Ele está falando exatamente sobre nós identificarmos aquilo que está nos fazendo pecar. Então, esse vídeo aqui é para falar exatamente de como vencer o pecado. Eu até acho que é uma questão pouco falada, as pessoas gostam muito de falar sobre o que é pecado, mas nem sempre nós vemos pessoas apresentando ferramentas para vencer o pecado. E vencer o pecado não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, nós não teríamos problema com isso. Fato é que todos nós temos em nós uma velha natureza. Todos nós temos em nós um velho homem que a todo momento deseja tomar o controle das nossas ações. E muitas vezes são ali momentos específicos aonde a gente perde o controle e quando a gente se dá conta, a gente já está ali pecando e desobedecendo a Deus, porque nós temos uma velha natureza em nós. Agora, o ponto é que todos nós precisamos aprender a como vencer isso, a como vencer esse mal que está em nós, que se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar, de fato, pecando contra Deus. E o que Jesus nos ensina então? Ele nos ensina a identificarmos o que está nos levando a pecar. Ele não está falando necessariamente sobre você cortar ou tirar ou arrancar partes do seu corpo, mas ele está falando sobre identificarmos por onde nós estamos caindo. Qual é o caminho? Porque muitas vezes a gente quer ali lidar com o pecado depois que a gente já está ali no meio da situação. E estando no meio da situação fica muito difícil de você vencer o pecado, mas você pode identificar qual foi o caminho que te levou a esse pecado. Eu vou dar aqui um exemplo muito comum, o exemplo aqui do pecado da fornicação, o sexo antes do casamento, fora do casamento, antes do casamento ali, entre namorados, enfim, entre pessoas que ainda não são casadas.
Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu não consigo vencer isso, toda vez eu caio. Só que eu vou dar aqui um exemplo. Se você sabe que ficando sozinho com essa pessoa você será tentado, então por que você fica sozinho com ela? É aqui que a gente entende o que é arrancar a mão ou arrancar o olho. É você se privar daquilo que está te fazendo cair em pecado. Então, se, por exemplo, eu sou casado, mas se você tem a sua namorada, você diz, olha, eu não posso ficar sozinho com a minha namorada, que eu não aguento, eu não resisto, então você vai evitar essa situação, onde você fica sozinho com a sua namorada. E isso se aplica a qualquer tipo de pecado. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem se controlar em redes sociais. Tem pessoas casadas que, se entrar em rede social, vai mandar mensagem para outras pessoas, vai ver coisas que não se deve, e aí a pessoa fala, o que eu faço? Ora, arranca a mão, corta, arranca o olho. Mas não literalmente, ou seja, você precisa evitar aquilo que te faz pecar, porque é melhor você viver a vida se privando de algumas coisas do que você ser condenado ao inferno, como disse Jesus. O que Jesus está dizendo é melhor você se privar de alguma coisa aqui do que você não se privar de nada, fazer tudo o que você bem quiser e colher a consequência da condenação eterna. Então, fica bem claro para nós o que Jesus está dizendo. Identifique aqui nesse vídeo, essa parte aqui bem prática, aplicando para você. Identifique o que está te fazendo pecar. Ah, pastor, eu não aguento, eu discuto com as pessoas, eu fico estressado, mas o que está te levando a isso? Qual que é a situação que está te colocando numa posição onde você não aguenta? Qual é o ambiente que você está indo onde você não resiste? Eu já tive situações onde eu conheci pessoas ali que tinham uma tendência a se embriagar, a beber, e essa pessoa, ela acabava saindo com pessoas que bebiam. Então, é impossível essa pessoa que gosta de beber deixar de beber se ela está andando com quem bebe. Você entende que existem pessoas, existem lugares, existem coisas que podem até não fazer mal para outras pessoas, mas se faz mal para você e se prejudica a sua vida espiritual, você tem que se afastar. Então, de repente, tem pessoas que a condição espiritual dela, ela pode até estar ali perto de alguém, ela pode até ir a algum lugar, que isso não afeta ela. Ela pode ter uma rede social que ela consegue se controlar muito bem, ela consegue interagir, mas vão ter pessoas que não conseguem. Então, você precisa identificar o seu limite. Qual é o seu limite? Até que ponto você pode estar num lugar, até que ponto você pode se relacionar com alguém? Entenda qual é o seu limite e evite tudo aquilo que te faz pecar. Evite tudo aquilo que te faz ofender a Deus e cuide da sua vida espiritual. É melhor você se privar de algumas coisas aqui na terra e ser uma pessoa salva em Cristo do que você fazer o que bem entende e acabar tendo como resultado a condenação eterna. O pecado nos separa de Deus. E não se engane, a graça de Deus, ela carrega consigo a responsabilidade que nós temos de viver uma vida transformada para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Aqui foi mais um vídeo. Se esse vídeo edificou você, abençoou sua vida espiritual, eu quero pedir que você, primeiramente, se inscreva aqui nesse canal. Esse é o meu canal, o canal do pastor Júnior Figueira. Eu estou aqui postando vídeos semanalmente nesse canal, trazendo sempre esse tipo de assunto, conteúdo bíblico que pode te ajudar na sua vida espiritual, na sua caminhada de fé. Eu quero pedir também para você deixar o seu like aqui. Não saia daqui sem deixar o like no vídeo, porque isso é bom para que o YouTube venha também considerar esse conteúdo relevante. Tem tanta coisa ruim no YouTube. Me ajude a fazer algo bom aqui no YouTube, que é ensinar a palavra de Deus. E você também é convidado a compartilhar esse vídeo com mais alguém.
Compartilha no grupo, mas compartilha também no particular. Chama aquela pessoa que você conhece, aquele amigo, aquele irmão de igreja, fala, olha, tem aqui esse vídeo do pastor Júnior, ouve aqui, eu tô buscando aqui trazer vídeos rápidos, não é? Para que a pessoa tenha condições e tempo de assistir. Então, convida alguém aí, amigo seu, da sua família, para que possa assistir também esse vídeo, tá certo? Eu agradeço você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família.